Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, dia de mais um Top 5. Dia 15 de junho, 45 anos que Jimi Hendrix inaugurou seu estúdio em Nova York, o Electric Ladyland. Os estúdios de música, verdadeiros templos da música, onde os artistas buscam o acorde perfeito, ficam dias, meses gravando um disco que a gente vai escutar no MP3 ou no toca-disco, seja lá qual for o seu formato predileto. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, os grandes estúdios de música do rock. E também, além dos estúdios que eu vou citar aqui no Top 5, eu tenho vários outros que não daria, teria que ser um Top 10, um Top 20, não sei. Por exemplo, temos aqui o Rockfield, no País de Gales, onde o Queen gravou a Night at the Opera, a gravação histórica do Bohemian Rhapsody. O estúdio móvel, que era um caminhão dos Rolling Stones, onde os Rolling Stones gravaram alguns de seus discos mais importantes, o Led Zeppelin, The Who, Iron Maiden gravaram também. O Cosimo Studios, onde o Fats Domino gravou as suas primeiras músicas. Muitos dizem que o rock nasceu lá, isso é meio discutível. O Trident Studios, que tinha os consoles, o primeiro estúdio a ter consoles multicanais. Os Beatles até deixaram Abbey Road para gravar Hey Jude nesse estúdio, que atenderia mais às exigências da música. Tem o Gold Star, que é o estúdio onde o Phil Spector, o produtor, ele atingiu a sonoridade que ele buscava, cheia de ecos. As paredes do estúdio permitiram isso. Tem também o Dodds Studio One, na Jamaica. Imagina, um estúdio de um canal só de gravação, e simplesmente nesse estúdio o reggae nasceu. Mas agora a gente vai começar mesmo o nosso Top 5 para valer. Número 5, Olympic Sound Studios, o estúdio predileto dos Rolling Stones, o estúdio onde o Procol Harum gravou Whiter Shade of Pale, Yardbirds gravaram lá, Jimi Hendrix, Dusty Springfield. Era em Londres esse estúdio, o predileto das grandes gravadoras, Beatles, The Who, Led Zeppelin, Small Faces, Traffic, Queen. Foi lá, nesse estúdio, onde eles gravaram alguns de seus principais álbuns. 4. Columbia Studios, o estúdio de uma das maiores gravadoras do mundo, o estúdio onde The Byrds e Johnny Cash gravaram muita coisa, o estúdio assim que já pode entrar para a história porque o Bob Dylan realizou lá as suas primeiras gravações, e além disso ele gravou Like a Rolling Stone, talvez o maior clássico da música pop. Teve também o Simon & Garfunkel, imagina, eles gravaram lá o LP Bridge Over Troubled Water, um grande clássico. E esse estúdio, assim, realmente, pela importância, era o predileto de muitos artistas, está aqui no nosso 4º lugar desse Top 5. 3. Motown Hitsville, USA. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Foi assim de 1959 a 1973. O Motown, a grande gravadora negra dos Estados Unidos, que revelou destaques como Smokey Robinson, Michael Jackson, Diana Ross e Stevie Wonder. E é curioso porque o dono dessa história toda, ele começou com um empréstimo mínimo da família e transformou num império, uma das maiores gravadoras do mundo, é o Berry Gordy. E eu tenho aqui, mostrar para vocês, aqui o autógrafo do Berry Gordy. Isso daí é uma história curiosa. Eu fui ver esse musical da Motown lá na Broadway, deve ter uns 2 anos, e quando eu estava saindo do teatro, doido para ir embora, voltar para o hotel, eu ouvi assim um pessoal falando Mr. Gordy is here. Aí quando eu olhei, estava ele lá sentadão, eu saí correndo, fui pegar o autógrafo. Foi muito legal, a gente bateu um papo lá de uns 3 minutos, ele foi muito receptivo. E guarda aqui esse autógrafo que eu até enquadrei, né? Porque merece, né? O cara que descobriu todo esse pessoal, descobriu Michael Jackson, tem que ter na parede esse quadro. 2. Abbey Road. Bom, vocês imaginavam que esse estaria em primeiro lugar, né? Não tá, depois vocês vão entender. O grande estúdio da EMI, se chamava EMI Studios, depois virou Abbey Road por causa da localização. Número 3 da Abbey Road, subúrbio de St. John's Wood. Foi comprado pela EMI em 1931 e no começo só se gravava música clássica lá. Só que quando o pop britânico surgiu, Cliff Richard, por exemplo, muita gente do pop começou a gravar lá. É lógico, o principal foram os Beatles, eles gravaram quase tudo lá. Tem o disco deles que se chama Abbey Road, aquela capa clássica deles atravessando a rua. E outros discos também, teve o Never Forever,
Kate Bush, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, Notorious do Duran Duran, The Bands do Radiohead, enfim, muito disco legal, um estúdio de muita história, e esse é o nosso segundo colocado aqui nesse Top 5. Número 1, o nosso grande campeão, Sun Studios. Tido assim por muitos o lugar onde o rock and roll nasceu. O Sam Phillips era um cara que gostava de música, gostava de tecnologia, e ele juntou uma rapaziada legal lá em Memphis, o Carl Perkins, Ike Turner, o Howlin' Wolf, para fazer essas gravações. E o principal, Elvis Presley. A história do Elvis nesse estúdio é curiosa, porque ele era um caminhoneiro e ele queria dar um presente de aniversário para a mãe. Então ele entrou no estúdio, gravou 2 músicas e foi embora. Se não me engano, o Sam Phillips nem estava nessa gravação. E o Sam sempre falava, se um dia eu descobrir um branco com voz e alma de negro, eu vou ganhar $1 milhão. E o Elvis foi exatamente isso. Ele ouviu as gravações, chamou o Elvis de volta, produziu as primeiras músicas que ele lançou profissionalmente. Ele se transformou no Elvis Presley, depois ele foi para a Columbia, porque a Sun era uma gravadora menor, não dava para segurar, era muito dinheiro envolvido. Depois que o Elvis foi para a Columbia, aconteceu um momento memorável em 1954. Os 4 principais nomes da gravadora, da Sun, se reuniram. Era o Carl Perkins, o Jerry Lee Lewis, o Johnny Cash e o Elvis Presley. E eles passaram uma tarde lá, isso daí foi intitulado o $1 Million Quartet, que seria o quarteto de $1 milhão. Assim, a gravação é meio tosca, é mais uma jam session, que eles ficam brincando, tocando músicas de terceiros, deles mesmos, mas isso foi lançado em CD, dá pra ouvir, dá pra sentir o clima, enfim, foi muito legal. E é por isso, eu fiquei numa dúvida, Abbey Road ou Sun Studios em primeiro lugar, mas acho que nesse caso, pela história do rock, o nascimento do rock, Sun Studios, primeiro lugar, estúdio mais importante do rock. Bom, pessoal, é isso. Hoje eu falei sobre os grandes estúdios do rock. Eu queria fazer um desafio para vocês. Vejam o disco predileto de cada um de vocês e descubram onde eles foram gravados. Isso daí vocês acham fácil no Wikipedia, na internet. E coloque aqui nos comentários, disco predileto e estúdio. Será que ele está no nosso top 5, nessa lista que eu fiz? Estou curioso para saber. E é isso, amanhã a gente está de volta aqui com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau!